Olá, garotada! Tudo bem com vocês? Joinha, hoje a nossa atividade é de história, tá? Página 135, 136, 137, 138, 139, 140 e 141. Bom, vamos lá. Página 135. Tipos de patrimônio. Hoje a gente vai conhecer tipos de patrimônios, tá bom? Existem dois tipos de patrimônio: patrimônio material e patrimônio imaterial. Vamos conhecer alguns exemplos. Patrimônio material são patrimônios materiais, os monumentos, as construções, as cidades históricas, os sítios arqueológicos, os acervos de museus e de arquivos, entre outros. Grifa isso aí pra tia Ângela, tá bom, criançada? Ó, agora a tia Ângela vai ler aqui, ó, tá bom? A legenda das figuras que tem aqui. Ó, as canoas de todas são uma embarcação muito característica da região do Rio São Francisco. A Serra da Barriga está localizada no município de União dos Palmares, estado do Alagoas, e foi sede de Quilombo dos Palmares. Olha que legal, gente, tá vendo que belezinha? Olha, foi sede do Quilombo dos Palmares. Lembra que a tia Ângela leu o livro também? Vocês leram para fazer o trabalho? Muito legal. Aqui são conjuntos de azulejo aplicados nas paredes da reitoria da Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Esse tipo de revestimento foi trazido ao Brasil pelos portugueses no século XVII. Olha lá. Esse aqui, ó, no século XVII. Muito bonito, né, gente? Antigamente se usava muito isso mesmo. Olha aqui. O interior do Teatro Amazonas, fundado em 1896, período em que a borracha impulsionou a economia da região. O município de Pirenópolis, no estado de Goiás, apresenta casarões, ruas e igrejas do período colonial brasileiro. Tá vendo esse aqui, ó? Colonial. E esse daqui é o teatro, né? O teatro aqui, ó. Vindo que bonitinho? O Teatro Amazonas, né? Olha lá, vamos para a página 136. Gente, grifa para a tia Ângela, patrimônio material, o que é na página 135, que nós acabamos de ler. Grifa lá para a tia Ângela, tá? Agora nós vamos ler patrimônio imaterial, que também é para ser grifado, certo? O patrimônio imaterial, por sua vez, é aquele que manifesta os modos de fazer e de expressar das pessoas, como as festas, comemorações, formas específicas de preparar uma comida ou fazer artesanatos, os rituais indígenas, entre outros. Então, material são construções, são sítios arqueológicos, são monumentos, cidades históricas, né, museus, né, acervos em museus. Então isso é material. Imaterial é tudo aquilo que a gente que pode se manifestar através da nossa expressão, do nosso modo de ser. Imaterial, nosso modo de ser, como festas, comemorações, como fazer uma comida, fazer um artesanato, a dança, a música, isso são imateriais, tá bom? Olha, nós vamos ver o frevo. É uma forma de expressão musical e coreográfica típica do estado de Pernambuco, que surgiu no final do século XIX. Olha aqui, frevo. O modo artesanal de fazer queijo de Minas. Quem que não adora um queijo, gente? Minas ainda, de Minas, bem fresquinho. A tia Ângela adora. É típico das regiões do Cerro e das Serras de Canastra e do Salitre, no estado de Minas Gerais, e revela um conjunto de experiências e significados especificamente mineiros. Olha lá que delícia, gente. Muito bom a fabricação de queijo aqui. Ó, a Feira de Caruaru, no estado de Pernambuco, reúne saberes, fazeres e expressões artísticas, como as esculturas do mestre Vitalino e a literatura de cordel, e produtos como as redes de tear, as ervas e as raízes medicinais, desde o século XVIII. Olha lá. Viu? Tia Ângela acabou de ler. Aqui, em 2008, a roda de capoeira e o ofício dos mestres de capoeira foram registrados como patrimônio cultural imaterial, né? Patrimônio cultural imaterial, porque está relacionado a uma dança. A roda de capoeira reúne o canto, o toque dos instrumentos, a dança, os golpes, a brincadeira, o jogo, elementos rituais africanos. Tá? Ó, que é aqui, ó. Você viu o mocinho jogando capoeira? O
Hichishoko, também chamadas de boneca carajás, representam as relações familiares e sociais, os rituais, os mitos, a vida cotidiana do povo indígena Carajá, que vive nos estados de Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins. O modo de fazer as Hichishoko é um patrimônio imaterial, porque é um artesanato, tá vendo? É imaterial, é um artesanato. Então, gente, material são construções, sítios arqueológicos, cidades históricas, monumentos. Imaterial são danças, comidas típicas, artesanato, música. É o nosso modo de expressar, tá bom? Agora nós vamos para a página 137. Paisagem cultural. Não esqueçam de grifar a página anterior, tá? Pode grifar isso daqui. Paisagem cultural. Você sabia que uma paisagem também pode ser declarada patrimônio? A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, desde 1992 passou a utilizar o termo paisagem cultural. O Rio de Janeiro, no ano de 2012, foi a primeira cidade do mundo a ser reconhecida pela Unesco como uma paisagem cultural e urbana e foi, por isso, elevada a patrimônio mundial. Olha que legal, gente, o Rio de Janeiro é considerado uma paisagem cultural urbana, tá? Um patrimônio mundial. O Rio de Janeiro foi considerado, muito legal. E muito importante também, né, gente? Olha lá, aqui ó, visão panorâmica da cidade do Rio de Janeiro. E outro detalhe da imagem é possível ver o Corcovado e ao fundo a orla do Rio de Janeiro. Muito bem, tem criança que conhece o Rio de Janeiro e conhece esses pontos turísticos que a tia Ângela falou, né? Eu ainda não conheço, tá? Agora, pode grifar também, tá, gente? A página, não esqueça de grifar. Agora, nós vamos ver alguns patrimônios mundiais, tá bom? Patrimônio mundial. Aqui, ó, Parque Nacional de Kakadu, na Austrália. Olha só, na Austrália, esse daqui é a antiga vila de Damasco, na Síria, né? Esse daqui é o século V antes de Cristo, na Grécia. A Angela vai ler para vocês. O Parque Nacional de Kakadu guarda vestígios de caçadores e pescadores que ali habitaram há cerca de 40 mil anos, no chamado período Neolítico. No decorrer da história, e ainda atualmente os aborígenes o habitam. Olha, gente, olha que imagem. Que da hora. Né? Esquisitinho, menininho, parece uma pessoa deitada. Muito bem. Desenhado numa pedra. Antiga Vila de Damasco. A antiga Vila de Damasco é uma das mais antigas cidades do Oriente Médio. Durante a história, ela teve grande importância. Nela há aproximadamente 125 monumentos de diferentes períodos que contam a sua história, que foi 3.000 a.C., que é isso daqui, tá? Que foi feita, né? Século V a.C., na Grécia, Agrópole, na Grécia. A Agrópole de Atena é um dos mais famosos monumentos da Grécia Antiga, civilização que influenciou as culturas ocidentais. Por exemplo, por meio da filosofia. Trata-se de um local que abriga vários monumentos, como Parthenon e Erekeiton. Nome difícil, hein, gente? Mas a tia Ângela gostaria de conhecer. Olha que legal, a tia Ângela gostaria de conhecer esse, porque tem muitos monumentos famosos lá, né? Vamos lá, página 139, olha lá. Ai, tem aqui, ó, Muralha da China, que da hora. Tia Ângela também queria conhecer. Vamos lá. A Grande Muralha da China demorou mais de 1 milênio para ser construída. Ela tinha a finalidade de proteger e atualmente é um dos monumentos mais conhecidos no mundo por seu valor histórico e arquitetônico. Ela queria proteger, né, o Império da China. Ela foi feita 220 anos antes de Cristo, no século XV. Olha que legal, gente. Você sabia que ela foi construída todinha à mão, assim,
por pessoas, não por máquinas, foram feitas por pessoas, tijolinho por tijolinho. Olha que interessante. Muito legal. Século 3. Rapa Nui, Ilha de Páscoa, no Chile. A Ilha de Páscoa, tradicionalmente chamada de Rapa Nui, é uma ilha chilena no Oceano Pacífico, conhecida por essas imensas esculturas de pedra, que foram construídas por uma sociedade de origem polonésia, que ali viveu séculos atrás e que ainda hoje encantam pessoas de todo o mundo. Que legal, é uma coisa mais interessante que a outra, né, gente? Uns monumentos mais interessantes que a outra e que dá vontade de você conhecer tudo, né, gente? Esses patrimônios mundiais. Dá vontade de você conhecer tudo. Olha lá, Palácio de Fontainebleau, na França. Com mais de 800 anos de história, o Palácio de Fontainebleau foi desde o século XII residência dos reis franceses. Várias dinastias, entre elas dos Valois e a dos Bourbon, vivenciaram experiência nos domínios do castelo. Atualmente, turistas do mundo inteiro vão até ele para conhecer um pouco da história da França. Foi feito no século XII. Que legal, hein, gente? Que legal, hein? Qual desses vocês gostariam de conhecer? A tia Ângela gostaria de conhecer o Agropole. Esse aqui. Aqui, ó. Agropole. A tia Ângela gostaria de conhecer esse e a Muralha da China também, que é interessante, né, gente? Vamos lá? Olha, agora página 140. Entidade alerta para patrimônios culturais em perigo. Vamos ver aqui. Olha, foi divulgada nessa terça a lista dos patrimônios culturais da humanidade que estão em perigo por falta de cuidados ou por excesso de exposição. O alerta foi feito pelo Fundo Mundial de Monumentos, entidade privada com sede em Nova York e dedicada à recuperação dos monumentos históricos espalhados pelo mundo. Então, gente, por isso que quando a gente vai visitar um monumento, né, um patrimônio cultural ou um patrimônio mundial, a gente não pode ficar colocando a mão, ficar estragando ou sujando, jogando lixo, né, nesses lugares. A gente tem que cuidar, a gente tem que proteger, porque é um patrimônio muito importante para a história do país ou da nossa cidade, tá bom? A lista de advertências do fundo para 2010 inclui 93 locais em 47 países e vão de monastérios no Butão a pontes na estrada Merit Parkway em Connecticut. Olha só, gente, tá vendo? Vai de advertência, eles levam, né, fundos, né, para poder arrumar ou então restaurar, né, esses monumentos. A lista de 210 de 2010 deixa claro que os esforços pelo patrimônio cultural no século XXI devem reconhecer a importância da vigilância sustentável e que devemos trabalhar de forma estreita com os sócios locais. Então tem que ser cuidado, tá? E tem que ser vigiado também. Disse a presidente do Fundo Mundial de Monumentos, Bonnie Buran. Entre os patrimônios listados em situação de perigo está a obra-prima de Gaudí em Barcelona, uma igreja de 18 torres que conta a história da Sagrada Família e está ameaçada por uma nova linha de metrô que passará por perto. Olha, gente, que dó, né? Nossa, eles está sendo ameaçado porque estão querendo passar uma linha de metrô que passará por perto e aí, como é um monumento antigo, acaba abalando a estrutura. Então, corre perigo mesmo. Que coisa, não? Olha lá, Machu Picchu, um assentamento construído pelos Incas no século XV e uma das principais atrações turísticas do Peru. Está em perigo por causa da grande quantidade de visitantes. Nossa, olha só, gente, aqui, ó, tô falando dessa daqui, ó. Tá vendo? Por causa da grande quantidade de visitantes, o que acontece? As pessoas vão visitar e não tem cuidado, né? Não tem aquele carinho, né? Acha que pode passar a mão em tudo, né? Ou então, às vezes joga lixo e às vezes isso não pode, acaba danificando o patrimônio, né? E aqui por causa da grande
da grande visita de pessoas, que também pode prejudicar o local, não é verdade? Deixa eu ver aqui. Outros dos monumentos ameaçados são as casas tradicionais de Kyoto, Japão, que datam do começo do século XVII e são considerados modelos arquitetônicos no país. O fundo diz que as casas estão sendo derrubadas, o que afeta a história cultural de Kyoto. Então também, olha que judiação, derrubado, olha aqui, ó. Tá vendo? As casas estão sendo derrubadas. Que triste, acaba com um monumento, né, de patrimônio mundial, que conta a história do próprio país e que eles não estão tendo esse cuidado. A lista mais recente, de 2007, inclui pela primeira vez o aquecimento global como um dos elementos que ameaçam o patrimônio cultural e arquitetônico da humanidade. Olha só, gente. Olha que lindo, gente, esse daqui. Muito lindo, né? Que é o templo de Kiyomizu-dera, durante a estação de outono. Olha que lindo. Olha, agora a gente vai para a página 141.